Fala, meu povo, sejam bem-vindos ao Cogitatum Podcast, onde nós falamos sobre psicologia, saúde geral e muito mais. Meu nome é Gustavo e hoje eu tô aqui com... Cássio. E a Nani, né? Eu sou a Nani. É isso aí. E hoje o tema é... Que tema? Papo furado. Papo furado. Por que a gente grava o Papo Furado? Papo furado, eu te digo, porque entre pautas saem muitos assuntos interessantes que às vezes não são tão técnicos assim, não é verdade? Isso. Agora você tem que parar porque a gente tem que dar o time pra daí começar o episódio. Show. Então acompanha. E aí? Claquete. O que nós vamos falar no Papo Furado de hoje? Tô arrastando o negócio na mesa. Isso aqui é uma coisa que a gente pode A gente falar. já comentou que não pode arrastar nem bater. Eu tenho que ficar com as minhas mãos controladas, sendo que os meus movimentos, meus gestos é uma extensão da minha fala. Eu não consigo desculpe. falar. Eu também tive essa orientação de não fazer movimentos acima da minha cabeça. São todas orientações técnicas, Eu já tomo né? um cuidado extremo pra eu não bater no microfone Na aqui, cabeça porque senão pode, né, gente? o Luiz, Não é? o Luiz acaba com a gente. A nas Nani, ela edições. tem alguma coisa contra a mesa, assim. A mesa fez alguma coisa contra ela. Não sei o que aconteceu, mas ela ama bater na mesa. Olha, como a gente gravou um episódio sobre responsabilidade digital. Exatamente. Né? O que será que o que é bater na mesa segundo a psicologia? Quando vocês chegarem nesse episódio, vocês vão entender do que nós estamos falando. E uma coisa que eu achei legal, hoje é a primeira vez que nós estamos gravando em 3 pessoas, até interessante, que talvez vocês estranhem um pouco o áudio. Estamos com um microfone diferente aqui, o microfone gamer que eu trouxe de casa lá, porque ele estava faltando recurso. Mas... Se vocês vocês repararam, né, tem um terceiro elemento também que não é o microfone, mas estamos todos aqui reunidos na mesma mesa. É verdade. Nós que temos aqui alguns quadros que ainda estão sendo compilados, mas este momento estava sendo bastante esperado, pelo menos por mim. Até lançar, eu acho que já vão conhecer o Cassiuzão, né, Luiz? O Luiz deu um joia lá atrás. E esse modelo de papo furado, livre associação, entendedores entenderão. Entendedores, estudantes de psicologia entenderão a livre associação. Fale o que vem à cabeça. Certas coisas é melhor deixar. Mas assim, partindo do ponto do que a gente estava falando, aliás, hoje, na nossa gravação, um pouco antes, é um pouco dessa situação das mídias digitais, né? E da própria internet, né? Hoje, como nosso meio de informação e tudo mais. Eu acho que um assunto polêmico, e que a gente estava comentando aqui... Não é tomar água, né? Não é tomar água. Eu não posso deixar minha garrafinha escrito Santa Rita aqui, porque nós não podemos... Nós não temos patrocinadores, a Santa Rita não está me patrocinando. Aliás, se a Santa Rita estiver ouvindo, né? Água com gás, por favor. A Nani toma bastante água e só toma Santa Rita. Isso. Olha só que merchan, né? Mas daí não ajuda, né? Daí tu eliminou todos os outros patrocinadores de água possível. Mas vai que alguém queira, né? Concorrer com a Santa Rita. Mas eu olha as estratégias de marketing. Eu tomo qualquer etiqueta de água aí, então... Olha, se eu fosse a Santa Rita ou a Imperatriz, ou enfim, uma água com gás boa. Eu já faria um contrato antecipadamente. É verdade. Não esperem esse podcast chegar nos primeiros degraus do Spotify. Tops de sucesso para querer nos patrocinar. Vai ficar mais caro. Isso. Com certeza, vai ficar mais caro, né? Mas o que vocês acharam de gravar com 3 pessoas? Eu gostei. Achei que ficou muito bom. Eu achei massa também. Muito bom, aliás, ficar do lado da Nani, porque ela é muito organizada com a pauta. Então, assim, cara, eu sempre ficava dando uma olhada nas anotações da Nani. E não só aqui no podcast. Confesso, assim, que nas provas, eu sempre uso... só professores... Resumão da Nani, pra quem é estudante de psicologia sabe o que eu estou falando. Resumão da Nani... Me salvou esse semestre, amigo, entendeu? Me salvou esse semestre. Foi muito bom, Nani. Obrigado. Inclusive, que bom que eu consegui te ajudar. Se a gente não estivesse na época das mídias digitais, a Nani seria aquela pessoa que todo mundo pega o caderno pra tirar xerox, né? Sem dúvida. Gente, eu ainda escrevo no caderno, eu faço resumos, porque é a minha forma de lidar com os temas difíceis. Mas é interessante isso, Nani, porque se a gente for pesquisar um pouco mais a fundo sobre modo de aprendizagem, está lá.
Cientificamente comprovado. Não estou falando bobagem, então. Não. Está comprovado que a nossa mente ou a nossa memória, para ela conseguir compilar aquele nível de informações através da escrita, ele é muito mais eficaz, né? Por isso que quando você faz um resumo, quando chega na prova, ou enfim, onde você vai utilizar aquele resumo, às vezes você já sabe da resposta. Por quê? Porque passou aquele processo. Mas engraçado, olha só, porque eu nunca fui muito de estudar durante a escola. Até porque eu tenho TDAH, eu não fiz o tratamento depois na adolescência, enfim, daí eu tinha essa dificuldade. Chegava em casa e jogava, não estudava. Ok. E agora na faculdade, que daí voltou a estudar, estuda fisiologia, estuda na anatomia, daí tu pega aqueles livros, escrever os termos e tudo mais. Cara, eu tô sentindo dores no punho, por conta que essa musculatura ficou enferrujada. Não desenvolveu psicomotricidade fina. Não desenvolveu. Ou está faltando selênio. Tô brincando. Gente, selênio nós gravamos no outro episódio sobre uma das inflamado. fake news. Pode ser uma falta vitamínica. Né? As toxinas presentes da água inflamaram. Extremamente raras, por isso que os médicos não pedem esse exame. Cara, mas eu acho que, também puxando pelo que o Gustavo falou, pode ser também uma nova dinâmica, talvez, biológica do corpo, da gente não ter mais aquela habilidade fina, né? Da escrita, motora. Assim. Porque, cara, envolve músculos, envolve nervos. Hoje tá tudo muito aqui, né? Mas é uma habilidade extremamente importante. E estamos emburrecendo, né? Diminuindo a nossa... Emburrecendo foi um termo completamente pejorativo, né? Mas diminuindo as nossas conexões cerebrais, porque a gente não tá fazendo mais esse tipo de coisa. Eu acho que faz sentido. A Nani faz. Tá vendo, Cássio? Cola em mim que é sucesso, cara. A Nani se destaca aqui. É por isso que eu continuo olhando o resumão e as colas da Nani e farei isso até onde eu puder. Olha, tens mais um ano pra me usar dessa maneira. Inclusive, sobre isso que eu tinha falado, eu lembro de ver o podcast do Miguel Nicoleles, que é um neurocientista aí bem famoso, que não é tão famoso no Brasil, infelizmente, porque a gente não valoriza tanto a ciência, né? Mas... Tanto que o Brasil é um dos que mais exporta cientistas, porque nós temos bons profissionais, excelentes cientistas, mas são só valorizados lá fora, infelizmente. E ele estava falando sobre... Ele trabalha com interface cérebro e máquina, né? Ele trabalhava com pessoas paraplégicas, tetraplégicas. E ele está falando de umas coisas que mais atrofia o nosso cérebro ali, nessas pessoas paraplégicas e tetraplégicas. Posso estar falando besteira, né? Mas se eu não me engano era isso. São... a falta de exercícios físicos, de movimento. E a gente tá perdendo isso, mesmo não sendo paraplégico nem tetraplégico, né? Mas a gente não se movimenta mais, né? Tudo é cômodo. Exatamente. Pra você ligar uma TV, você não vai mais até lá na TV, você tem um controle remoto. Pra você chegar em casa, você não vai lá abrir o portão. Eu ainda abro, meu portão não é eletrônico. A pessoa tem um controle eletrônico para abrir o portão. Então as pessoas não se movimentam mais. Sem contar, né, isso aqui. Nossa, eu fiquei indignado porque eu penso assim, nossa, para eu manter a minha capacidade cognitiva, eu vou ter que fazer um monte de exercício, um monte de provas, estudar pra... Cara, às vezes é só se mexer, né? É só fazer exercício. Quando vocês estão comigo aqui na faculdade, vocês vão de elevador ou vão de escada? Sempre quando eu tô com a Dani, eu vou de escada. Eu dou uma dividida, Mas, cara, isso me faz muito sentido, porque me faz pensar, até num passado recente... a maior parte das nossas interações ela era mais analógica e mais pessoal, né? E isso me faz pensar que hoje a tecnologia e a facilidade que a gente tem até de buscar certas informações faz com que a gente não ative tanto mais a nossa parte criativa, que a gente não tenha mais essa necessidade de estar na interação com o outro para poder, né? assim, até para poder discordar. Ou eu penso de uma maneira, não, mas o colega aqui ele falou uma coisa interessante, vamos lá, vamos ver. Se perder um pouco disso, e eu acho que no final das contas, assim, aí é minha opinião, pode causar certas debilidades hoje que estão tão em alta, que é a própria falta de memória, que daí é associada com uma patologia, um transtorno, mas enfim, a gente não treina mais a nossa cabeça para poder ter a habilidade de ter uma memória, do próprio estudo mesmo. Uma hora dessa, Gustavo, eu também me deparei assim, do tipo, nossa, cara, a matéria não fica colada na minha cabeça, eu estudo. Peraí, mas será que eu estava estudando? E aí, quando eu me peguei relendo os cadernos, fazendo as anotações na mão, e claro,
olhando de novo o resumão da Nani. Aí eu falei, bom, eu acho que agora sim eu consigo ter uma crítica melhor ao que eu tô fazendo, porque agora eu me movimentei. Mas não estava me movimentando, mas depois eu me cobrava por não ter lembrado, né? Esse movimento cognitivo, agora você está falando. Nós falamos no outro podcast que foi gravado aqui, que ainda não foi ao ar, sobre as mídias digitais, onde tem um estudo comprovando isso, né? No estudo foi comprovado que, por exemplo, você está estudando, aí você dá aquela paradinha, vou dar uma olhada no celular. Quando você volta para o estudo, se voltar, o nosso cérebro demora 23 minutos para voltar o fator atencional para aquilo que você estava fazendo. Então, nesse período, nós não memorizamos. Essa informação. Agora, em 23 minutos, às vezes, quantas vezes você pega aqui para depois voltar? Nossa, várias então, vezes. É sério isso. Imagina então, conversa. Imagina quando foi a última vez que as pessoas tiveram uma conversa profunda com alguém. Que você ficou conversando mais do que 30 minutos, sem tocar no celular, sem fazer outra coisa. É verdade, né? Muito comum. E aquilo que você estava falando, Cássio, sobre a inteligência artificial, os relacionamentos, porque agora até na psicoterapia, né? Além das pessoas agora não quererem mais ir para o psicólogo, eles querem se consultar com a inteligência artificial, não querem mais também essa conexão que nós estamos falando de pessoa a pessoa. E o que aconteceu? Isso é interessante, né? Mas chega a ser até engraçado. Sim. Mas conversando com a galera, né, sobre ChatGPT e tudo mais, e uma hora dessa eu conversando com o meu pai, que já trabalha há muitos anos com desenvolvimento de tecnologia, enfim, programa também. E, cara, eu perguntei pra ele a respeito, né, e aí, né, até como se fosse algo pejorativo, e aí, você tá usando ChatGPT e tal? Ele falou, sim, tô usando. E eu fiquei, de certa maneira, até abismado. Falei, como assim, cara? Você tá usando ChatGPT para trabalhar? Ele, não só tô usando para trabalhar, como o meu próprio trabalho, eles trazem para nós conteúdos, trazem treinamentos para que a gente saiba usar a ferramenta de uma maneira responsável. Pô, daí eu falei, caraca, faz todo sentido. Então tem todo um contexto ali sobre programação, sobre você ter que saber colocar ali os termos necessários para que você desenvolva um projeto, enfim. E é claro que eu, como estudante de psicologia, né, falei, nossa, e como é que será que seria isso para psicologia, né? E aí fui levar essa indagação para alguns colegas de fora da psicologia para entender como eles estavam reagindo a isso. E, cara, eu tenho um grande amigo meu que ele também é da área da tecnologia e ele usa muito ChatGPT como ferramenta de trabalho. E, cara, uma hora dessa ele me disse que começou a testar ali a ferramenta e usando até como um talking ali, conversando com o chat e tudo mais, o chat ia dando respostas e, certo momento, ele também é um cara bastante sarcástico, né? Ele chegou, dado o momento da sua conversa com o chat, ele falou que o chat era melhor amigo dele, cara. Ele falou, chat, você é meu melhor amigo. E pasmem com a resposta. O ChatGPT, ele se constrangiu com a pergunta e falou, olha, acho bacana que você esteja utilizando a ferramenta, mas a nossa relação, ela precisa ficar por aqui. Vamos colocar um limite na nossa relação. Vamos colocar um limite. Então, assim, cara, qual é o limite da nossa relação com o próprio ChatGPT em relação às questões da psicologia, né? Até onde vai, Até onde vai, né? Uma isso. ferramenta fácil. Até onde o ChatGPT está respondendo aquilo que você quer ouvir. Pode ser também, Sim. pode ser também. Porque é o seguinte, Nani, eu até ouvi o seguinte, uma pessoa uma vez, ela me indagou da seguinte maneira, ela falou, cara, imagina que lá dentro da internet, né, do chat, lá vão ter todos os livros e todos os conteúdos de todos os pensadores e o chat ele vai pensar e vai trazer aquele conteúdo para você. Não consegui discordar, falei, pô, faz bastante sentido, né? Pô, bom, tá tudo na internet, é uma ferramenta que tá sendo treinada. O que nem tudo é verdadeiro. E eu falei engraçado e que ia chegar nesse ponto. Uhum. Mas será que nós temos essa condição de, então, olhar aquilo e determinar o que funciona, o que não funciona, o que é verdade ou não? Por quê? Hoje a gente vê um próprio movimento da internet sobre essas dicas fáceis para resolver a vida. Gente, vamos combinar, né? Entra no ChatGPT e coloca aí
para ele fazer um plano alimentar para você, em 1 segundo ele vai mandar. Por conta disso, você vai descartar o profissional da nutrição, por exemplo, ou da atividade física, ou da psicologia? Acho perigoso, né? Muito. Não estou querendo dizer que a informação que está ali seja errada, mas eu acho que nós, como ser humano, nós temos necessidades específicas. E aí, o que acontece? Às vezes precisa de um pouco mais de técnica para poder, enfim, organizar alguma coisa que seja onde o ChatGPT colocou um limite na relação, então. Não, exatamente. O ChatGPT está colocando limite. Então, exatamente, mas é importante a gente avaliar isso. E aí, cara, se a gente for pensar a um modo terapêutico, vou entrar numa pequena polêmica. A terapia por si só, seja ela pessoal, enfim, a terapia clínica, não é barato. Por mais que a gente ache que é necessário, hoje a gente vive esse momento da saúde mental estar mais em evidência, a gente sabe que assim, a acessibilidade à terapia não é barato. Do meu pequeno entendimento, pelas vias, vamos dizer, da saúde pública, existe um certo caminho que você pode fazer, mas ele não é, vamos dizer assim, tão eficaz. Nem fácil. Ou fácil como você ter um profissional, né, que está te auxiliando. Então, o que acontece? A pessoa acaba indo ali por esse modo mais barato, mais fácil. Você tem na internet, o ChatGPT ele pensa para mim, né? Acessível, e aí, cara, vai embora, né? Isso eu ainda vejo isso como um grande risco. Eu, particularmente, né, também respeito a opinião de quem pensa diferente, mas eu ainda sou totalmente a favor da conexão humana com o humano. Isso, mas se utiliza dessas ferramentas para outras coisas, né? Eu concordo contigo, Nani, mas eu também entendo o que o Cássio está falando. Para ter conexão humana, a pessoa vai ter que desembolsar ali os 1.000 por mês, né? Às vezes, então é caro. Mas o que eu vejo, o ChatGPT, ele não é... Parece a famosa visão de túnel, né? Parece que as pessoas, os jovens agora, que já muitos nasceram já com o ChatGPT e muitos, o contato deles com a internet já vem de fábrica, né? Então essa visão de túnel, de que o único meio de tu conseguir uma informação é o ChatGPT, o que não é, e não é também só o Google. De forma alguma incentivando a pirataria, mas meu Deus, olha, se você não tem nenhuma condição para comprar um livro que custa, sei lá, livros de ansiedade, depressão aí, que são bons, que são para leigos, que são para pessoas que sofrem dessas condições, R$20, R$30, R$40, você ainda acha o PDF desses livros na internet. Então, as pessoas têm outros meios para procurar que são mais confiáveis que o ChatGPT. Mas esse é um ponto central. É um ponto central esse. Por quê? Então a gente não está só falando em condição financeira, a gente também está falando em condição, por exemplo, de que maneira você consegue hoje pegar um livro e tornar aquela leitura uma coisa dinâmica ou que ela seja realmente algo do seu dia a dia, sendo que a gente está vivendo esse momento ansioso, esse momento que a gente não vai lá na TV mudar o canal, o controle está aqui... A pesquisa, a gente nem digita mais, a gente só fala. Papapá, e já vem informação. Então, assim, estão com dificuldade para escrever. Não, sem dúvida, mas imagina, você parece que você está regredindo, né? Então, partir para você se concentrar no momento, que você consegue ler um livro, que seja 10 páginas, 5 minutos, 10 minutos, mas assim, só essa habilidade ela já mostra que você pode alcançar um nível diferente dentro de coisas que você está buscando fazer. E não só pela via rápida, porque, cara, eu me coloco nesse lugar também, né? Sim. Eu tenho uma grande dificuldade de concentração quando preciso, por exemplo, ler um livro assim mais técnico, mais maçante, mas eu sei que é necessário. E é uma fonte importante. Mas temos aqui o celular que muitas vezes também, né, dá aquela procuradinha rápida, também se torna habitual. E isso daí me deixa muito triste, sabia? Às vezes eu me pego e fico, nossa, olha para qual caminho a gente está seguindo, me deixa triste. Às vezes eu dou um certo pessimismo, porque é o que tu falou, às vezes a pessoa nem sabe que existe livro que ela pode procurar, a pessoa às vezes não sabe que tem um livro, não consegue ler o livro, daí acaba que realmente a única ferramenta viável para essa pessoa naquele momento é o ChatGPT, ou a pesquisa rápida, ou as fake news, e daí a gente vê que
Nossa função como psicólogo é extremamente importante, fazer a diferença na vida das pessoas, mas são pouquíssimas pessoas que têm a condição para pagar. A maioria, é isso que o Cássio falou, não tem condição, não tem o conhecimento. E essa atuação daí que é importante também a gente, como pessoas, como cidadãos, não só como psicólogos, se posicionar. Né? Olha, tem coisas que precisam melhorar, tem educação, tem questões e é isso que vai mudar a big picture, né? O grande esquema. A nossa atuação individual é muito importante, mas o que vai mudar de verdade a vida de, bilhões de pessoas são coisas que a gente não tem controle. Mas a gente tem que fazer parte, porque senão realmente nunca vão acontecer. É frustrante. Sim, eu não tenho essa utopia de, por exemplo, ter que atender todo mundo, ter que salvar o mundo, de todas as pessoas deveriam ter acesso à psicologia. Lógico, à terapia. Sim. Deveriam, ótimo. Mas assim, quantas querem também? Né? Então, assim, a psicologia ela funciona muito bem para aquelas pessoas que querem fazer isso ali. Então, talvez até isso seja um fator que restrinja quem procura realmente a terapia. Sim. E assim, nós somos bem condicionados pelo nosso próprio comportamento, né? Uhum. Nós alimentamos aquilo que, por exemplo, se eu ficar só no chat GPT, por exemplo, cada vez eu vou ficando mais e cada vez eu... Então, assim, a gente vai se condicionando naquele tipo de comportamento. E nada se tira. Só que esse comportamento também pode ser feito, por exemplo, na leitura. Se você colocar que você precisa ler e vai começando a ler, mesmo sem vontade... o reforço, né? Isso, você também vai se condicionando a gostar de ler ou a criar o hábito da leitura. Então, isso são comportamentos criados. É lógico, daí o que o nosso cérebro entende como recompensa mais rápida. É mais rápido eu pesquisar uma coisa ali que sai, enfim, muito mais rápido do que eu ler um livro. Mas a gente precisa também condicionar o nosso pensamento, o nosso Sem dúvida cérebro nenhuma. a esse tipo de comportamento. Criar outros hábitos, né? E assim, eu restringo um número pequeno de pessoas que são atendidas na terapia, por exemplo. Mas se aquele número pequeno atendido na terapia ficarem bem ou razoavelmente bem, que conseguem lidar de uma maneira satisfatória com os seus problemas, saber lidar com eles, automaticamente quem está ao seu redor também se espelha. Interessante. Então, isso meio que vira uma corrente, assim, porque você começa a influenciar outros tipos de uma mudança de cultura, vamos dizer assim. Sim, justamente. Mas como psicólogo, a nossa função ali, psicólogo clínico especialmente, né, a nossa função é com aquelas pessoas mesmo. Mas eu digo como cidadãos, a gente não tem que se limitar só àquilo. Não, com certeza. Eu até queria dar um exemplo aqui que me veio à mente, talvez caiba para esse momento, que seria o seguinte. O Luiz está sinalizando que a gente precisa terminar o nosso papo furado, que ficou sério. É mesmo? Ficou bem sério. Ficou bem sério? Era para ser mais despojado, né? Era para ser furado. Furado. E ficou um papo cheio de ar. Gente, ficou assim, nossa, muito instrutivo, inteligente, papo bom. Nossa, será que nós estamos muito sérios? Próxima vez o Cássio traz umas histórias da juventude dele. Não, eu tenho várias. Se quiser, eu mando, hein? Vida louca, Cássio. O quê? Galera, pra me conhecer tem que saber do meu passado. E aqui, tem história, hein? Tem história. Somos seres humanos, somos projetados a partir das nossas histórias. Com certeza, sem dúvida nenhuma. Mas é isso aí, pessoal. Sigam as redes sociais, compartilhem, @Cogitatum Podcast, episódios semanais. Então, eu cortei o Cássio no assunto dele. Eu ia entrar numa ideia, mas é o seguinte, quem quiser compartilhar ou continuar com essa ideia, continua acompanhando a gente. Pede nos comentários o que o Cássio ia falar. Me chama lá no meu Instagram que um dia responderei. Isso daí a gente vai aprendendo, né, gente? Respeitar o timing um do outro, até é muito da maestria. Dizendo que eu não respeitei o teu timing. Não, eu achei que a gente vai aprendendo a respeitar o Luiz lá, que ele tava desesperado, dizendo assim, por favor, parem. Não fala isso. Não, era isso que a gente tinha combinado, mas assim, cara, parem, gente, que tá na mesa, a gente que manda aqui. E da próxima vez, Luizão, é o seguinte, bota na tela aqui, tempo terminado, bota uma luz piscando aqui, que daí a gente vai saber a hora certa de parar. Mas é isso aí, pessoal. Tchau. Valeu, tchau, gente.